Daí, pessoal, mais uma resolução. Considera a relação R igual ao conjunto de pares ordenados xy pertencentes ao produto cartesiano A por B, tais que y é igual a x² menos x. E os conjuntos A é igual a 1, 2 e 3, e o conjunto B é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que eu vou precisar calcular aí? O próprio conjunto R, né? Ou seja, os pares ordenados dessa relação. Vou precisar também determinar o conjunto domínio e o conjunto imagem da relação. E ainda vou precisar responder se essa relação é uma função de A em B ou não. Ok? Aí, claro, eu vou justificar por que eu posso afirmar essa relação como função ou por que eu não posso afirmar essa relação como função. Bom, antes de iniciar propriamente a resolução, então, eu preparei uma lâmina aqui para abordar rapidamente um aspecto teórico dessa questão. Tá? Então, antes de propriamente resolvê-la, eu vou rapidamente aqui, ó, trocar. Eu tenho dois conjuntos, tá? A e B. O A é menos 2, menos 1, 0 e 2, e o B menos 3, menos 1 e 1. Então, primeiro eu vou fazer o produto cartesiano entre esses dois conjuntos. E aí eu vou escolher fazer o produto cartesiano A por B. Eu poderia também montar o produto cartesiano B por A. Eu escolhi A por B. Poderia ser, olha só aqui no rascunho, ó, poderia ser B por A, ok? Bom, então, o que constitui, quais são os elementos desse conjunto produto cartesiano? Bom, o produto cartesiano é o conjunto de todas as duplas, todos os pares ordenados possíveis, onde o primeiro elemento da dupla vem do A, então o primeiro elemento vem do A, e o segundo elemento vem do B. E isso justamente porque eu escolhi essa ordem A por B. Se eu tivesse escolhido B por A, o primeiro elemento viria do B e o segundo elemento viria do A. Ok? Bom, então o produto cartesiano A por B. Primeira dupla que eu posso fazer. Bom, eu posso fazer a dupla menos 2 e menos 3. Olha só. Menos 2 e menos 3. Primeiro do A, segundo do B. Posso fazer ainda a dupla menos 2 e menos 1. Ainda tem a possibilidade de fazer a dupla menos 2 e 1. E aí o menos 2 fez com todo mundo. Agora eu passo para o menos 1. Menos 1 e menos 3. Próxima dupla, menos 1 e menos 1. E ainda tenho menos 1 e 1. Então, o menos 1 fez com todo mundo. E agora eu vou fazer, então, as duplas usando o 0 como primeiro elemento. Então, 0 e menos 3. 0 e menos 1, e 0 e 1. E aí está faltando as duplas usando o 2 como primeiro elemento. E aí eu tenho o 2 e menos 3. Eu tenho a dupla ou par ordenado 2 e menos 1. E tenho a última dupla 2 e 1. Ok? Então, isso aí é o produto cartesiano A por B. É o conjunto de todas as duplas possíveis, onde o primeiro elemento vem do A e o segundo elemento vem do B. Bom, e aí agora eu tenho aqui exemplos de relações. R1, R2, R3, R4 e assim por diante. Então, olha só. O que é uma relação? A relação é um subconjunto do produto cartesiano. O que é um subconjunto? É um pedaço do conjunto. Então, por exemplo, R1. Aí são exemplos, né? Não tem aqui uma justificativa de escolha. Tá? R1 eu vou escolher alguns pares ordenados aí do produto cartesiano. Por exemplo, menos 2 e menos 3. Sei lá, menos 1 e 1. 0 e 1. Ah, mas está repetindo 1. Não tem problema. Quaisquer duplas que eu pegar aqui, ó, formam uma relação. E não importa o número de duplas. Eu já tenho 3 aqui, vou colocar mais uma. Por exemplo, 2 e menos 1.
olha só. Aí eu tenho uma relação com 4 pares ordenados. Uma R2. Bom, R2 eu posso fazer, por exemplo, 0 e 1. Ah, mas 0 e 1 já tem na primeira. Não tem problema, é outro exemplo, né? Outra situação. E isso também é uma relação. Ah, mas é uma relação só de um par ordenado? É uma relação só de um par ordenado, não tem problema. Tendo pelo menos um par ordenado já é uma relação, né? Porque na realidade tem que enxergar a relação, ó, como na linguagem do dia a dia. O que é uma relação entre duas pessoas? Duas pessoas têm uma relação, aqui, conjunto A e conjunto B. Quando a pessoa está ligada à outra, né? A relação, o que é? É uma ligação. É como duas elementos, duas situações estão vinculadas um ao outro, estão ligadas um ao outro. Então um conjunto se liga ao outro através dos seus elementos. Então se eu tiver uma ligação, quer dizer, um elemento se ligando com o outro, já é uma relação. Claro que eu posso ter outras, ó. E posso ter, por exemplo, esse elemento ligando lá, ó. E assim por diante, tá? Então relação é um subconjunto, é um pedaço do produto cartesiano, não importa o tamanho desse pedaço. Inclusive, uma relação aqui tem R3, R4, eu vou acrescentar aqui do lado R5, ó. Um quinto exemplo. Eu posso dizer que o próprio produto cartesiano A por B também é uma relação. Por quê? Porque é um conjunto de pares ordenados que eu retiro de dentro do produto cartesiano. Então o próprio produto cartesiano também é uma relação. Dá para dizer que é a relação máxima, né? É a maior relação possível, que tem o maior número de pares ordenados. Uma R3, outro exemplo. Então escolha algumas duplas ali, alguns pares ordenados. Por exemplo, menos 2 e menos 3, menos 1 e 1, e 2 e 1. Deixa eu mudar aqui. Menos 1. Deixa eu mudar meu exemplo aqui para facilitar a didática. Menos 2 e menos 3, ok. Outra dupla eu vou escolher menos 1 e menos 1. E uma terceira dupla eu vou escolher 0 e 1. Tá? E aí eu tenho esta relação R3. Nota que eu estou escolhendo os pares pela minha vontade, já que são exemplos, tá? Pela minha vontade. E alguém me diz assim, tá, professor, mas daí como é que eu vou saber quais os pares que eu tenho que botar? Bom, agora tu vai entender nesse R4 aqui. A relação R4, ó, olha só como que eu vou escrever. Eu vou escrever o seguinte, ó, que a relação R4 é formada por pares ordenados. Bom, a R1, a R2, a R3 e a R5 também são formados por pares ordenados. Mas quais pares ordenados? Pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano A por B. Bom, todos os pares ordenados aqui são pertencentes ao produto cartesiano A por B, porque eu fui retirando aqui, ó, do produto cartesiano. Então até agora nenhuma novidade. Aí vem a lei, ó, tal que ou desde que o y seja igual a, por exemplo, 2x mais 1. Então nota que agora eu não posso pegar quaisquer pares ordenados. Eu tenho que pegar pares ordenados onde o y seja igual a 2 vezes o x mais 1. Então eu poderia analisar aqui, ó, par a par, para verificar em quais deles acontece isso, do y ser igual a 2 vezes o x mais 1. Eu posso analisar par a par, que vai dar trabalho, já que eu tenho aí 12 pares ordenados, ou eu posso construir uma espécie de tabelinha. Então eu coloco aqui o x, coloco aqui o y e faço uma tabelinha. O número de linhas dessa tabela é igual ao número de elementos x que eu tiver. Quantos x eu tenho ali? 4. Então já vou até ingressando com eles. Olha só aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0 e 2. E os y? Bom, aí os y eu não posso pôr ainda direto, porque os y eles vêm de uma lei que é 2x mais 1. Então é assim que eu vou calcular o valor do y. Y igual a 2 vezes o x é menos 2. Então 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4.
menos 4 mais 1, menos 3. Então o y aqui está valendo menos 3. Y igual 2 vezes o x. O x agora ele é igual a menos 1. E aqui mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com mais 1, menos 1. Então o y para x igual a menos 1 é menos 1. Deu coincidência, né, que x é igual a y. E o y agora é igual a 2 vezes o x. O x agora está valendo 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Par ordenado, 0 e 1. E o último par ordenado da relação é 2 vezes o x é 2. 2 vezes 2 e mais 1. Estou usando a lei, 2x mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E aí o que acontece? Ó? Esses elementos vieram do conjunto A. Esses elementos necessariamente devem vir da onde? Do B. Aí eu olho, menos 3 tem no B? Tem. Fechou esse par ordenado. Ok. Então, R4 aqui, ó. Menos 2 e menos 3. Ok. Agora eu vou olhar o menos 1 aqui. Menos 1 está no B? Está no B. Então, esse par aqui também é válido. Menos 1, menos 1. Possibilidade do par ordenado. 0 e 1. O 1 é elemento de B? O 1 é elemento de B. Portanto, esse par ordenado também é válido. 0 e 1. E o último par, 2 e 5. O 5 é elemento de B? Não, né? Olha só, aqui no B, ó, não tem o 5. Então, esse par ordenado 2 e 5, ele não se forma, não se estabelece. Por quê? Porque o elemento y, que seria parceiro do x igual a 2, é o 5. Só que o 5 ele não existe lá no conjunto B. Então, na realidade, o 2 não vai se ligar com ninguém. Porque ele se ligaria, seria assim, ó, 2 se ligando com 5. Como o 5 não está aqui, então, na realidade, o 2 não se liga com ninguém. O 2 fica vazio. Certo? Bom, então, eu vou montar aqui a relação R4. Se tu observar, ó, a relação R3 e R4 ficaram iguais. Olha só, R3 ficou igual a R4. A R3 eu inventei os pares pela minha vontade, né? Escolhendo assim aleatoriamente. Já a R4 eu consegui os mesmos pares ordenados, mas obedecendo uma lei, que é chamada isso aqui, ó, de lei de formação da relação. Tá? Então isso aí é o básico, né? Conceitos aí iniciais para o estudo das relações. Então, produto cartesiano são todas as possibilidades, todos os elementos fazendo dupla com todos os elementos, e a relação é uma parte dessas duplas. Se for um exemplo aleatório, tu escolhe as duplas que tu quiseres. Se for uma relação através de uma lei, bom, aí tu deve calcular quem se corresponde a quem, né? Fazendo aí essa tabelinha, funciona bem tranquilo. E aí agora a gente vai voltar para o nosso exercício, que diz: a relação são os pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano A por B. Pô, agora ficou tranquilo isso pra gente. A gente viu que é uma sequência, né, de duplas x e y que pertencem ao produto cartesiano A por B. Ok. E a lei de formação, olha só, a lei de formação é essa aqui, ó. Y igual x ao quadrado menos x. E os conjuntos, então, A é 1, 2, 3 e B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como que eu vou fazer? A primeira coisa é determinar o conjunto R, ou seja, determinar as duplas. Então, letra A. Como que eu faço isso? Vou usar a técnica ali, né, daquela tabelinha. Então, o número de linhas da tabela é igual ao número de elementos do primeiro conjunto.
Bah, professor, mas como é que eu vou saber quantos elementos tem no primeiro conjunto, ou ainda quem é o primeiro conjunto? O primeiro conjunto eu olho aqui no produto cartesiano, ó. O primeiro conjunto é o conjunto A. Então os elementos x serão os elementos do conjunto A, que eu já posso, portanto, colocar aqui. 1, 2, 3 é o conjunto A. E os y deverão vir do B. Só que eu não sei, né, quem relaciona com quem. Para descobrir o y, o que eu faço? Aplico a lei de formação, que é x ao quadrado menos x. E aí vou para a substituição. Y igual a x é 1. 1 ao quadrado menos x, que é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Então o elemento y aqui é 0. Y igual a x ao quadrado menos x. Como x é 2, 2 ao quadrado menos x menos 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. Então o y aqui, a princípio, 2. Y igual a x ao quadrado menos x. O x é 3. 3 ao quadrado menos 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3, 6. Aí eu vou analisar. 1, 2, 3 já vieram do A. Então não tem problema nenhum. Não preciso estar verificando isso. Mas eu tenho que verificar se o 0, que é candidato a y, se ele está no segundo conjunto, que é o conjunto B. O 0 está? Está. Portanto, aqui eu já tenho uma dupla. Então, eu já posso falar que a minha relação não é uma relação vazia. É uma relação que tem pelo menos uma dupla, que é 1 e 0. Agora, outra. 2 e 2. O 2 é elemento de B? 2 é elemento de B. Portanto, essa dupla também é válida. Então, tenho a dupla 2 e 2. E agora 3 e 6. O 6 é elemento de B? 6 é elemento de B também, portanto a terceira dupla também ficou válida. E aí então as três duplas fazem parte da relação aí dada por essa lei. Tá? Então aí eu tenho a letra A. Os pares ordenados que formam a relação são esses três. Aí eu vou para a letra B. O que pede a letra B? O conjunto domínio e o conjunto imagem da relação. Então, o conjunto domínio da relação, ele é formado pelos elementos x, ou os elementos do primeiro conjunto, que mantêm correspondência. Que nesse caso foram todos. Poderiam não ter sido. Tá? Poderiam não ter sido todos, mas foram. Então, eu tenho aí como domínio todos os elementos do A. 1, 2 e 3. Então, é o grupo do primeiro conjunto que mantém correspondência. 1, 2, 3. Ou poderia também dizer, é o próprio conjunto A, sem problema. E depois tem a imagem da relação. Imagem da relação. E aí a imagem da relação, quais são os elementos que fazem parte da imagem? Bom, é a mesma ideia. Os elementos do segundo conjunto que mantêm correspondência. Quem são eles? 0, 2 e 6. Ok? E aí toma cuidado com uma coisa. Naquele meu exemplo aqui, olha só. Aqui eu teria como domínio da relação os elementos menos 2, menos 1 e 0. Os elementos que fizeram parte da relação. E a imagem ou conjunto imagem da relação são os elementos que relacionaram. Então, menos 3, menos 1 e 1. Aí tu observa que esse 5 aqui, ó, não é elemento da imagem e nem esse 2 elemento do domínio. Tá? Então, os elementos que participam respectivamente dos conjuntos domínio e imagem são aqueles que efetivamente participam na formação dos pares ordenados da relação. Ok? Então, retornando mais uma vez para o exercício, aí está então domínio e imagem. E aí a letra C pergunta sobre
a característica ou a qualidade dessa relação. Se essa relação é uma função de A em B ou não. Bom, aí, quando que uma relação é função? Bom, vou colocar a definição aqui rapidamente, ó. Quando que eu tenho uma função de A em B? Então, o que eu vou colocar para ti aqui não é a definição de função, tá? Não é a definição clássica ou tradicional, costumeira. O que eu vou dizer é o seguinte: para que uma relação seja função, então já guarda isso, ó. Antes mesmo de ser função, eu tenho a presença de uma relação. Então a relação pode ser função ou não. Então uma função é um tipo de relação. Ok. Quando que essa relação será função? Quando todos os elementos do primeiro, então todos elementos do primeiro, que nesse caso é função de A em B, então o primeiro elemento, o primeiro conjunto é A. Então todos os elementos do primeiro conjunto, todos os elementos do primeiro conjunto se relacionam. Quer dizer, todos os elementos do primeiro conjunto fazem papel de X. Então seria todos os elementos do A. Segunda condição, esses elementos que se relacionam, que são todos, eles se relacionam uma única vez. Tá? Então assim, ó, para ser função, todos do primeiro devem se relacionar e eles devem se relacionar uma única vez. Tá? É muito interessante se colocar a definição de função usando-se diagramas. Praticamente em todos os materiais que tu vê, a definição de função ela é acompanhada de exemplos em diagramas. Os famosos diagramas de Van, né? Alguns chamam também de diagramas de Van Euler, né? Usando o matemático Euler também. Mas nos diagramas de Van, que se escreve assim, né? Então nesses diagramas de Van, a gente pode observar, por exemplo, isso, ó. Rapidamente aqui o conceito de função, né, nem era muito objetivo desse exercício, mas eu estou aproveitando aqui, tá? Então se eu tenho aqui, por exemplo, ó, elemento 1, 2, 3, e aqui eu tenho os elementos 4 e 5, isso aqui conjunto A, isso aqui conjunto B. Tá? Eu estou verificando função, olha só, de A em B, então A, flechinha B. E aí eu ligo assim, ó, 1 com 4, 2 com 5 e 3 com 5. Te pergunto, isso aí é função? Bom, eu analiso. Ó. Todos os elementos do primeiro se relacionam? Sim. 1 relaciona, 2 relaciona, 3 relaciona. E todos que se relacionam, relacionam uma única vez? Sim. O 1 só liga com 4, o 2 só com 5 e o 3 só com 5. Ah, mas o 5 está relacionando duas vezes. Mas aí o 5 está no segundo, está no B, daí não tem problema. Portanto, isso aqui é uma função de A em B. Outro exemplo. Vou colocar aqui 7 e 8. E aqui vou colocar 2 e 3 e 4. E aí vou ligar o 7 com 2 e vou ligar o 8 com 3 e o 8 com 4. E aí vamos analisar se isso aí é função. É uma relação, tá? Já estou vendo que é relação porque está ligando um conjunto com outro. Mas será que essa relação é função também? Então pensa, todos os elementos do primeiro se relacionam? Sim, o 7 relaciona com 2 e o 8 relaciona com 3 e com 4. Então a primeira condição está satisfeita. E esses elementos do A, eles se relacionam uma única vez? Não. O 7 até relaciona uma vez só com 2, mas olha esse 8 aqui. Ó. Esse 8 está relacionando com 2 ao mesmo tempo. Portanto, não é função. Porque eu tenho um mesmo x se relacionando com mais de um y. Outro exemplo em diagramas.
Conjunto aqui foi A e aqui foi B. Aqui conjunto A e conjunto B. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aí vou ligar 1 com 3 e 2 com 4. Será que isso aí é função? Bom, eu analiso. Ó. Todos os elementos do primeiro se relacionaram? Sim, o 1 relacionou e o 2 relacionou. Esses que se relacionaram, que são todos, se relacionaram uma única vez? Sim, o 1 só ligou com 3 e o 2 só com 4. Ah, mas o 5 está sobrando. O 5 pode sobrar no segundo. Não poderia sobrar no primeiro, mas no segundo pode. E, portanto, isso aqui é função de A em B. E o último exemplo aqui que eu vou colocar, eu tenho aqui conjunto A, conjunto B, e aí vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. E os pares ordenados, as ligações, serão de 1 com 4, 2 com 5. E aí esse exemplo é uma função de A em B? Esse exemplo não. Por que não? Porque a primeira condição é que todos do primeiro se relacionem. E aqui eu estou com 3 sobrando. Então, não pode. Não é função. Ok? Então, tu só cuida o primeiro conjunto para ser função. Se todos relacionam e se relacionam uma única vez. Bom, agora eu posso responder a letra C. A relação R é uma função de A em B? Bom, daí eu olho, ó, todos os elementos do A se relacionaram? Bom, os elementos do A, 1, 2 e 3. Aí eu tenho as duplas, ó. 1 relacionou com 0, 2 com 2 e o 3 com 6. Então, todos se relacionaram. E eles se relacionaram uma única vez? Sim, relacionaram uma única vez, porque o 1 só fez com 0, o 2 só com 2 e o 3 só com 6. É como se fosse isso aqui, ó, em diagramas. Essa R aí do exercício, ó, é como se fosse isso aqui. Ó. Deixa eu melhorar aqui essa segunda, porque o número de elementos é maior, né? Vou me apertar aqui. Aqui é o A e aqui é o B. O A é dado por 1, 2, 3. E o conjunto B, 0 até 6, os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí as ligações que foram estabelecidas pela relação 1 e 0, 2 e 2 e 3 e 6. Observa, todos do primeiro se relacionaram e se relacionaram uma única vez, portanto, é função? Sim. Vírgula. R é uma função de A em B. E a justificativa, né, é aquela. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A se relacionaram uma única vez. Não sobrou ninguém no primeiro conjunto A, assim como não teve nenhum elemento do conjunto A que se relacionou mais de uma vez. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.